Boa tarde, boa tarde. Então, estamos aqui para mais uma live aí da nossa sequência, da nossa maratona de lives. Chegamos à nossa 8ª live, tá? Começando aí o nosso segundo terço dessa maratona, então já te convido a curtir, já te convido a compartilhar, já te convido a, se você não assistiu às outras lives, se você está chegando agora, já assiste as anteriores, tá? Estão todas aí no meu canal do YouTube, assim como essa também vai estar no meu canal do YouTube, vou deixá-la disponibilizada lá. E você vai ter todo esse material à tua disposição, tá bom? Então sempre lives aí de 20, 30 minutos. Busco fazer por volta das 12h12, mas a agenda nem sempre permite. Mas vamos adequando, tá bom? Hoje estamos começando aqui 15h12, mas amanhã já antecipo que será às 12h12, afinal vai ser o único horário livre que eu tenho na agenda amanhã. É o horário da nossa live, tá bom? Oi, Wagner, boa tarde, amigo. Boa tarde a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá, vamos agora entrar num tema que eu te convido, de fato, a acompanhar os próximos 7 dias, porque o tema que eu vou trazer agora, ele vai se complementando nesses 7 dias, tá bom? Então, cada live que você não assistir, eu recomendo muito que, se você não conseguir ver ao vivo, assista a live gravada para que você consiga acompanhar no dia seguinte o ao vivo, tá bom? Porque os assuntos vão se complementando. Se você está me escutando aqui gravado, se você está vendo isso no YouTube, então também já coloca aí na tua agenda, buscar ver ao vivo, estar comigo ao vivo, e sempre que não conseguir, assiste as lives anteriores para que você entenda, porque eu vou trazer um assunto mais complexo, eu vou dividi-lo aí em 7 encontros, tá bom? Então vamos lá, sobre o que nós vamos falar nos próximos 7 dias? Qual é o tema que eu irei abordar nos próximos 7 dias? A criação das feridas e as máscaras que nós carregamos pela nossa vida, tá? Vocês vão entender isso quando eu entrar mais a fundo no conteúdo. Uma coisa que eu entendo, e eu atendo vários tipos de pessoas, tá? Eu atendo desde o empresário, eu atendo o profissional liberal, eu atendo perfis diferentes. E muitas vezes as pessoas buscam a autoajuda com o objetivo de ganhar mais dinheiro, de implantar algo na empresa, de fazer várias coisas, muitas vezes relacionadas ao profissional. Mas o que nos impede de avançar, o que nos impede de fato viver uma alta performance, afinal o que eu mais foco é nisso, é na performance, é na tua performance, são as nossas feridas emocionais. É o que nós vivemos na nossa infância, são as experiências que nós vivemos na infância, as máscaras que foram construídas, e o quanto isso hoje me impede de avançar, de ter mais performance, de me tornar um líder melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um executivo melhor. Então, assim, não importa se você é um mais alto executivo da maior empresa do mundo, ou se você é apenas um pai ou uma mãe de família. O que te impede hoje de avançar são exatamente essas feridas emocionais. Muitas vezes nós olhamos para o lado racional apenas, mas não é o racional que vai fazer com que nós avancemos. Eu até posso saber o que eu tenho que fazer, eu até posso saber como agir, mas acredite, amigo, amiga, o que vai fazer com que você saia do lugar são as tuas crenças e a parte emocional. Talvez você até pense assim, eu já sei, eu já ouvi, eu já sei sobre isso. Tá, mas avalia os teus resultados. Avalia como você vive hoje e se você tem um resultado que você acredita que merece. Se você não tem... Oi, Daiane, tudo bem, amiga? Se você hoje não tem o resultado que você merece, não adianta você saber algo. A pergunta é, você vive isso? Você pratica isso? Então eu já te convido a ficar aqui comigo, tá? Eu vou trazer de forma muito, muito rápida, muito objetiva, o início do nosso assunto, e ele vai sendo construído ao longo dos nossos próximos 7 dias, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, vamos começar falando sobre isso, criação das feridas e das máscaras que nós vivemos hoje como adultos. Primeiro que nós temos que entender o seguinte, eu até já abordei isso lá na live que eu falei sobre a autoimagem, que todos nós nascemos puros, nós nascemos para viver a nossa essência, e até eu abordei na live da autoestima, da autoimagem, que nós acabamos cobrindo nessa nossa essência com que aquilo que nós achamos que somos, e isso normalmente é uma visão negativa, e nós acabamos cobrindo novamente isso,
Então, eu vou aprofundar ainda mais nesse tema que eu comecei abordando lá na nossa live sobre autoestima. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos vivendo experiências boas e experiências ruins, tá? As experiências, elas vão nos causando aprendizado. Então, por exemplo, uma criança que chega lá e toca numa coisa quente, ela grava isso, ela não vai tocar naquilo de novo. Uma criança que pega alguma coisa que a machuca, ela vai gravar aquilo ali, ela vai aprender. Então, as experiências, elas nos causam aprendizados, mas ao mesmo tempo, as experiências, elas também nos causam danos. Então, se eu fui exposta a um momento em que aquilo me gerou muito constrangimento, alguma coisa que aconteceu, aquilo ali vai ficar armazenado na minha memória. E a minha memória, ela sempre vai trabalhar para que eu não viva uma experiência negativa de novo. Então, ela vai fazer generalizações. Então, sempre, por exemplo, quando eu era criança, eu fui esquecida no colégio pelo meu pai. Então, eu fiquei lá, meu pai não foi me buscar, ou alguém me abandonou. Então eu acabo associando a qualquer momento, a qualquer situação que remeta a isso, remeta a esquecimento, remeta a abandono, isso vai me gerar um sentimento ruim, isso vai me gerar um comportamento ruim. Mas aí nós vamos entender isso, como eu falei, ao longo da semana. Quando nós entrarmos em cada uma das feridas e qual é a máscara que aquela ferida ela constrói. Mas a única coisa que eu quero que você entenda agora é que as experiências que nós vivemos na infância, elas causam aprendizado e também elas causam danos. E esses danos eles vão reverberar na fase adulta, tá bom? Agora, qual é o primeiro passo que nós temos que ter para começar a mudar? Qual é o primeiro passo para iniciar esse processo de mudança? O primeiro passo é tirar um peso dessas experiências. Se eu carrego um peso muitas vezes negativo sobre o que eu vivi, isso vai me impedir de começar um processo de mudança. Por exemplo, pode ser que você tenha o sexo errado que teu pai ou tua mãe queria ter. Pode ser que você é um homem e o teu pai e a tua mãe queriam uma menina. Pode ser que você seja uma menina e o teu pai ou tua mãe queriam um menino. Não importa. E você acaba trazendo para ti um sentimento de raiva, por exemplo, em relação ao teu pai, em relação à tua mãe, porque eles não queriam que você fosse homem, ou não queriam que você fosse mulher, enfim, isso vai acabar gerando um sentimento ruim dentro de você. Primeiro ponto, é você entender que está tudo ok, o teu pai ou a tua mãe ter desejado um filho ou uma filha de um sexo diferente do teu. Isso é ok, não tem problema quanto a isso. Então, o primeiro ponto é você entender que está tudo bem. É um direito deles, era um direito do teu pai e era um direito da tua mãe. Você não pode obrigá-los, você não sabe a história deles, o que eles viveram, o que eles queriam, por que eles desejavam um filho ou uma filha e acabou vindo uma criança de um sexo diferente ao qual eles queriam. Então, primeiro ponto, se o teu pai ou tua mãe te aceitou, mesmo você sendo de um sexo diferente do que eles queriam, ou não, isso não importa. A questão é, eles tinham esse direito de querer que fosse assim. Isso é um ponto muito importante. Segundo ponto, você tem o direito de ter ficado chateado ou chateada com o teu pai ou a tua mãe, ou de repente não ter aceitado isso. Tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas elas acabam trazendo uma culpa como se fosse proibido ter raiva do pai ou da mãe, porque eles fizeram algo quando a gente era criança. Tá tudo bem, você tem o teu direito também, você tem o direito de ter construído um sentimento ruim dentro de si. Ok, não precisa carregar essa culpa porque você achou que o teu pai estava errado, a tua mãe estava errada, oh meu Deus, não. Então, primeira coisa precisamos tirar o peso das experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida. Quanto mais eu sofro por algo, quanto mais eu carrego essa culpa, mais isso é algo lá enterrado, lá de uma forma muito profunda na minha vida. Então eu tenho que tirar esse peso, eu tenho que tirar esse sentimento negativo em relação a qualquer experiência, boa ou ruim, principalmente as experiências ruins que eu vivi ao longo da vida, tá bom? Então, quanto mais isso me incomoda, mais antigo é esse problema, mais arraigado na minha mente isso tá, e mais danos isso causa na minha vida adulta.
Quando eu entrar em cada experiência, você vai entender o quanto de dano você ficar carregando esses sentimentos vai fazer na tua vida, tá bom? E você até identifique que já está vivendo isso hoje, tá? Então, o primeiro ponto é esse, é tirar essa culpa. Poxa, teu pai tinha um direito a isso, tua mãe tinha um direito a isso, você tinha um direito de ficar chateado e tá tudo bem, tá bom? Então tá tudo bem. Como eu falei, a criança, ela precisa se adequar ao mundo que ela vive para ser minimamente aceita, né? A criança, ela nasce de uma forma espontânea, ela nasce pura, ela nasce na sua própria essência. E na medida que ela vai crescendo, ela vai se adequando àquele meio. E basicamente ela vai olhar dois modelos, que é pai e mãe, são os modelos que nós temos aí como referência. Ou então pai e mãe substitutos, se você foi criado por avô, avó, tio, tia, enfim. Mas você vai ter essas referências. Então nós vamos nos adequando a isso. Então a criança, ela sai de um estado de espontaneidade, onde a criança simplesmente é ela, e ela quer ser ela, mas os adultos, eles vivem dentro de regras, né? Eles vivem dentro de condicionamentos. Então o adulto, e eu não estou dizendo que isso é errado, porque você precisa educar as crianças. A criança, ela não pode simplesmente achar que o mundo não tem regra. Então ela simplesmente quer ser ela, mas como nós, adultos, somos falhos, nós acabamos passando essas falhas para as crianças. Nós acabamos passando esse programa falho para as crianças, né? Essa repetição de padrão. Então eu vou pegar aquela criança que simplesmente quer ser ela, quer ser espontânea, e eu vou tentar adequá-la. E aí eu entro num outro momento da vida, que é na adolescência, quando eu busco essa adequação, né? O adolescente, ele vive um eterno conflito. Você já foi adolescente, eu já fui adolescente, talvez você tenha filhos adolescentes ou que já passaram pela adolescência, e o adolescente, ele vive nessa adequação. Então é a moda do colégio, é o que está acontecendo agora, é o que todo mundo está fazendo ou falando. Então o adolescente, ele precisa disso, porque ele entende que para ser aceito, ele tem que se adequar. E nem sempre essa adequação ela vem da melhor forma. Existem críticas, existe a ridicularização. E aí, quando nós vivemos essa adequação na adolescência, quando nos tornamos adultos, entra a fase do medo. É o medo do julgamento, é o medo do que o outro vai dizer, é o medo de um monte de coisa. Então, tudo que nós vamos vivendo aí na infância e na adolescência, que nós saímos da espontaneidade para a adequação e finalmente nós chegamos no medo. Então, nós nos tornamos adultos que somos regidos pelo medo, vários medos. Medo de errar, medo de ser criticado, medo de ousar, medo de falhar, medo de não ser aceito, medo de falar em público, medo de ser criticado, enfim. Aí vem uma infinidade de medos que ditam os nossos ritmos. Então, por isso que eu falei, não importa. Eu sou um alto executivo, sou um grande CEO de uma empresa. Cara, você tem medos. Você tem vários medos. Você não cresce mais porque você tem medos. E muitas vezes a tua postura de ser muito durão, de ser muito forte, de ser muito firme, nada mais é do que uma armadura para esconder os teus medos. Então, para você performar, para você ter uma alta performance, você vai precisar resolver isso. E a resolução disso está na mudança dessa criança, de tudo que você viveu aí na tua fase adulta, na espontaneidade, na adequação. Então, toda essa programação que foi feita fez com que você tivesse hoje medos, tá bom? E através disso, através desses medos, surgem as nossas máscaras. Então, como eu tenho medo de que as pessoas vejam quem eu realmente sou, como eu falei lá na live sobre os 3 eus, que eu falei que nós construímos uma capa e cuidamos dessa capa, aqui nós vamos entender que essa capa está muito mais ligada às máscaras. São várias máscaras que nós construímos. E essas máscaras, elas estão diretamente ligadas a 5 grandes feridas emocionais, tá? Basicamente, todos nós, em maior ou menor escala, vivemos 1 ou 2 ou 3 ou 4 dessas feridas emocionais, talvez até as 5 feridas emocionais. E quais são essas 5 feridas emocionais? E essas feridas eu vou abordar uma a uma, tá? Por isso que eu digo, essa live ela vai ser uma continuidade. Então essa semana eu te convido muito a acompanhar
todos os dias. E caso você perca algum dia, sempre busca assistir no dia anterior a live que eu fiz, para que você possa entender o tema e dar continuidade a tudo isso, tá bom? Então, quais são as 5 feridas emocionais que constroem as máscaras que vivemos hoje? A rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e a injustiça, tá? Esses 5 são as 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Aí você pode dizer assim: ah, mas eu nunca fui abandonado. Meu pai e minha mãe nunca me abandonou. Será? A criança, ela não tem muita racionalidade do que acontece. Ela não sabe, por exemplo, que o pai precisa sair para trabalhar, que a mãe precisa sair para trabalhar. Pessoa, por exemplo, crianças que os pais faleceram, um dos dois faleceu, tá? Então, traição. Poxa, meu pai nunca me traiu. Será? Será que não? Será que você não viveu essa questão da traição, a humilhação? Você não foi humilhado frente a outras pessoas? Então, o abandono, esse sentimento de abandono, seja ou da rejeição, né? Você foi muito comparado com pessoas, você precisava fazer demais para ver se você tinha ali um aceite, uma validação do teu pai ou da tua mãe, e você não conseguia. Gente, eu vejo hoje, eu tenho clientes hoje, pessoas adultas de sucesso, pessoas que têm uma carreira muito vitoriosa, que são empresárias vitoriosas, mas que têm um sentimento de rejeição gigantesco, que no fundo nada mais são do que crianças querendo a validação do pai ou da mãe. E muitas vezes eles projetam essa imagem no cônjuge, eles projetam essa imagem na equipe, eles projetam essa imagem nos filhos, de querer essa validação, de querer esse aceite. E nada mais é do que crianças feridas, ou por rejeição, ou por abandono, ou por humilhação, ou por traição, ou por injustiça. Entende? Então, eu estou aqui para trazer para ti que você, poxa, eu quero performar, você vai ter que resolver esses problemas. Você vai ter que resolver esses problemas. Essas feridas emocionais, elas vão circular, elas vão definir quem você vai ser, tá? Você vai viver em função dos teus medos. E cada ferida dessa, como eu disse, ela cria uma máscara. E assim é que nós vamos viver, né? E não vamos conseguir trazer o nosso verdadeiro potencial. Tá bom? Faz sentido, gente? Não sei se faz sentido, se já está caindo ficha. Você que está me vendo gravado também, deixa teu comentário, pode deixar teu comentário aqui no YouTube, que eu vou responder, tá? Ou pode me chamar no Instagram também, se você quiser me chamar lá no Instagram, compartilhar comigo uma ficha, um aprendizado. Então, tudo isso vai fazer com que eu te ajude ainda mais, tá? Que eu seja mais assertivo aí com você, tá certo? Mas olha só, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala de máscaras, e essas máscaras aparentemente nos protegem, por quê? Porque eu acho, é como se na minha visão, na minha autoimagem, eu tivesse completamente destroçado, feio, ferido. Então eu vou vestir essa máscara para que as pessoas não vejam quem de fato eu sou, voltando até aquele fato lá dos 3 eus que eu já falei. Mas olha, vamos pensar o seguinte. Imagina que você cortou o dedo, tá? Você estava cozinhando e cortou o dedo. E essa ferida que está no teu dedo, ela não cicatriza. Mas ela também não dói. Assim, você olha para ela está aqui, você não tocando nela, ela não dói. Você esquecendo que ela está lá, ela não vai doer, mas ela também não cicatriza. Aí para você sair na rua e as pessoas não verem que você está com o dedo ferido, você calça uma luva. Aí você vai lá, coloca uma luva, calça essa luva e sai na rua tranquilamente e achando que está protegido dessa ferida. Aí vem alguém e pega na tua mão para te cumprimentar. E na hora que ela pega na tua mão, ela aperta a tua mão para te cumprimentar. E ela aperta bem na ferida. O que vai acontecer? Vai doer. Você vai dizer, ai, doeu. E a pessoa não sabe o porquê doeu. Ela não sabia que ali estava ferido. E ela chegou para te cumprimentar. Ela não fez nada de mal. Ela não te feriu. Ela não fez nada de ruim para ti. Ela simplesmente te cumprimentou. Mas ela sim, sem querer, tocou na ferida.
Então, cobrir as feridas não vão fazê-las melhores. Não vai cicatrizar essa ferida. As pessoas, elas não têm culpa das suas dores. Muitas vezes eu vejo pessoas que, por exemplo, você marcou um jantar com um amigo. Você marcou. E aí esse amigo vai e desmarca esse jantar contigo. Aí já vem aquele sentimento de rejeição, de abandono, de revolta, de meu Deus, por que ele fez isso comigo? Não é justo. Ou então o teu próprio cônjuge. Teu cônjuge foi lá, te prometeu algo. Olha, hoje a gente vai jantar fora. E você fica todo feliz, e aí o teu cônjuge vai por um imprevisto, precisa desmarcar, e aí isso bate aonde? Na ferida. Isso bate na ferida. E você se revolta, fica com raiva. Só que ele não fez por mal. Ele tocou na ferida sem saber que estava ferido. A culpa não é dele. A responsabilidade não é dele. Você não pode atribuir as tuas dores às outras pessoas. Elas não sabem que você está ferido. Você precisa assumir essa responsabilidade. Agora, claro, você também não tem a culpa. Você viveu experiências lá na tua infância. Então, você precisa assumir a responsabilidade para resolver isso na tua vida. E entender que essas feridas, elas têm sim relação com o pai e com a mãe. Elas têm sim. Teu pai e tua mãe, eles não eram perfeitos. Eles não eram perfeitos. Se eles fossem perfeitos, você teria uma vida perfeita. Ou então você quer assumir a responsabilidade de que tudo de ruim que acontece na tua vida é só responsabilidade tua. Que o karma do universo caiu sobre você e que nada dá certo na tua vida simplesmente porque você é o culpado. É algo que vem passando de geração a geração. São coisas que vem passando de muitos anos. Então, assim, não é culpa tua. Agora, óbvio, é uma responsabilidade assumir a mudança disso. É uma responsabilidade você tratar a ferida e não simplesmente cobri-la com uma luva. Tá claro, gente? Faz sentido? Então, pessoas feridas ferem. Por trás de toda pessoa durona, tem apenas uma criança machucada. Eu gosto muito de filme de Natal, né? Eu adoro filme de Natal. Mas eu nunca tinha assistido um filme do Grinch, né? Talvez alguém conheça esse personagem aqui do Grinch. E por que eu nunca tinha assistido um filme do Grinch? Porque eu disse, vou assistir o filme do Grinch. O Grinch sempre quer destruir o Natal, né? O papel dele é não gostar do Natal, né? O Grinch, a figura do Grinch, é não gostar do Natal e destruir as festas de Natal. E a Alicia foi dizer assim, amor, você precisa assistir o Grinch, O Grinch é uma pessoa boa. E aí eu decidi assistir o Grinch. E o que o filme mostra? Que o Grinch nada mais é do que uma criança machucada. Pessoas feridas ferem. Por isso que ele quer ferir outras pessoas, por isso que ele não gosta do Natal, porque ele nada mais é do que uma criança machucada. Simples assim. Toda pessoa que de alguma forma é ruim, entre aspas, um dia ela foi só uma criança. Gente, entender isso, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo que isso é fácil. Só estou dizendo que é muito libertador. Aquele filme A Cabana, também para mim foi um filme muito impactante. Eu nunca li o livro da Cabana. Eu sempre gosto de ler o livro. Quando tem um livro e um filme, eu sempre gosto de ler o livro antes e depois assistir o filme. Só que eu nunca li o livro da Cabana, assisti só o filme. E assim, o entendimento que aquele filme te traz exatamente disso, que aquele cara, né, aquele assassino, um dia ele foi apenas uma criança que foi espancada, cara, isso é muito forte. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que se responsabilizar pelo que ela fez na vida adulta, ela tem que se responsabilizar. Existe uma responsabilidade sobre isso. Mas nós temos que entender que essas pessoas, pessoas feridas, ferem. E se você que está me ouvindo, você que está aí me assistindo, você entende que dentro de ti tem uma criança ferida, você vai se libertar. Você vai conseguir construir uma vida infinitamente melhor. Mas você precisa entender isso. Você precisa dar esse passo. Então, você precisa construir algo em cima dos sentimentos corretos.
tá? Você precisa mudar esse sentimento, não para provar para ninguém. Eu não vou construir riqueza para mostrar para minha mãe que ela disse que eu não seria ninguém, ou para o meu pai que me abandonou, ou seja lá para quem. Não, eu vou construir algo em cima dos sentimentos corretos, tá? E na hora que você, de fato, você entender isso vai ser libertador. Fábio, eu assisti. E basicamente a história dele, né? Ali, para mim, foi muito impactante o documentário do autor do livro A Cabana. Eu assisti e foi muito impactante. Talvez até mais do que o próprio filme. Então, recomendo também, quem não assistiu o documentário, né, sobre o autor, que assista, como o Fábio colocou aí. É muito impactante também, tá? Então, eu queria trazer essa introdução, falar sobre essas feridas, sobre essas máscaras que nós construímos e te convidar, nos próximos 7 dias, nós aprofundarmos nesse tema, entendermos cada uma dessas máscaras, cada uma dessas feridas. Então, nós iremos entrar na rejeição, no abandono, na humilhação, na traição e na injustiça. E como fazer para mudar isso? Como fazer para me tornar uma pessoa livre de todos esses sentimentos e construir de fato uma vida em alta performance, uma vida que eu mereço, e eu mereço viver o extraordinário, tá bom? Então, gente, o meu recado de hoje, a live de hoje é isso, tá bom? Quero te convidar a chamar mais pessoas, a mandar os vídeos, que esse vídeo que vai lá para o YouTube, manda para o teu ecossistema, manda para os teus familiares. Vamos fazer aí um grande movimento para que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu tenho certeza que alguém precisa escutar isso. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir tudo que eu vou falar nesses próximos 7 dias aí da nossa maratona de 21 dias de live. Tá bom? Então é isso. Fica aqui o meu abraço de 40 segundos a todos. Até amanhã. Amanhã, de fato, será às 12h12. Tá bom? E nos vemos na primeira ferida emocional, que é a rejeição. Vamos entender a rejeição e o que ela tem feito na minha vida e como resolver isso. Um grande abraço e até amanhã.